Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo cheio de polêmicas, bafões e as últimas fofocas quentinhas do mundo das celebridades. No episódio de hoje, temos uma lista de escândalos que vai dar o que falar. Bispo Bruno Leonardo é citado em um relatório da Polícia Federal, e a história está gerando muita especulação. A nora de Angélica e Luciano Huck, Duda Guerra, foi hospitalizada, mas o que será que realmente aconteceu? Já o filho de Luana Piovani e Pedro Scooby passou por uma situação no mínimo aterrorizante, perseguido por um homem com um lança-chamas. E ainda tem mais. Luana Piovani falando sobre sua sexualidade, Ana Maria Braga anunciando um novo casamento, Edu Guedes se defendendo de acusações, Mariana Goldfarb revelando os bastidores do fim de seu casamento com Cauã Raymond, Dado Dolabella com novos planos. Graciele Lacerda e Zezé de Camargo expondo a filha com óculos escuros e Regina Duarte se enfiando em uma dívida de mais de R$319 mil. Gente, é muita coisa, né? Tudo isso você confere agora, então já deixa o like, se inscreve e vamos direto para as fofocas. Gente, o bafão envolvendo o bispo Bruno Leonardo está rendendo. O nome do religioso apareceu em um relatório da Polícia Federal, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. E aí, claro, o povo não perdoa. Apesar do bispo não ser um dos investigados diretamente, o fato de sua igreja estar ligada a uma empresa com conexões com o crime organizado já levantou muitas suspeitas. Mas olha o que ele fez. Para tentar abafar o caso, Bruno Leonardo desativou os comentários em suas redes sociais. O que isso gerou? Mais especulação. Se não tem nada de errado, por que tanto medo de responder às perguntas dos seguidores? O povo ficou ainda mais desconfiado e, claro, não demorou muito para o bispo voltar atrás e liberar os comentários novamente. A pressão foi grande. A versão dele. Segundo Bruno Leonardo, a grana que apareceu nas transações foi usada para a compra de carros. Não tenho nada a esconder, estão me perseguindo, ele declarou. Mas, gente, será que essa explicação convence? A história ainda está cheia de furos, e a dúvida continua no ar. Será que estamos vendo apenas a ponta do iceberg? O que vocês acham, amigos? Deixem aí a opinião nos comentários. Olha, essa história do bispo Bruno Leonardo está cheirando mal, e não é de agora. Vamos ser sinceros. Como um líder religioso com quase 10 milhões de seguidores no Instagram e uma igreja com tantos fiéis, ele deveria estar preocupado em manter sua imagem limpa, mas ao invés disso, desativa os comentários e tenta esconder tudo. Isso só cria mais suspeitas. Se não tem nada a esconder, por que o medo de responder às perguntas? O fato de sua igreja estar envolvida com uma empresa ligada ao PCC e ele sequer ser investigado diretamente já é, no mínimo, preocupante. E a explicação dele sobre as transações? Comprar carros. Sério. Parece desculpa esfarrapada para desviar o foco. Ele está jogando a culpa toda em uma perseguição, mas quem, em sã consciência, acreditaria que a Polícia Federal se engana dessa forma? A verdade é que, enquanto ele tenta minimizar o caso, as dúvidas só aumentam. Se não houver nada de errado, que mostre de fato e pare de dar desculpas. Ah, claro, porque todo mundo sabe que quando você está sendo investigado por ligações com o PCC, a melhor estratégia é desativar os comentários nas redes sociais. Quem não faria isso, né? Não há nada mais transparente do que fechar a boca para qualquer pergunta inconveniente, especialmente quando você tem milhões de seguidores ávidos por respostas. E essa história de que a grana foi usada para comprar carros? Ótima explicação. Afinal, quem nunca fez uma transação de milhões de reais para comprar um carro, né? Deve ser super comum. O bispo está claramente sendo perseguido, com certeza. Talvez ele tenha sido confundido com algum outro membro do PCC. Quem sabe? Vamos dar um crédito e acreditar que ele estava apenas ajudando a facção a comprar carros, claro. Muito bem, bispo. Acreditemos que tudo está sob controle e que esse pequeno deslize financeiro foi só um mal-entendido. Quem sou eu para duvidar, não é mesmo? Agora,
Me digam, quem é que vai acreditar nessa explicação convincente do bispo Bruno Leonardo? Será que ele realmente está sendo perseguido, ou tem algo mais por trás dessa história? Estamos falando de milhões de reais, transações suspeitas e uma igreja com conexões questionáveis. Tudo isso, só para comprar carros. Sério mesmo? Me conta, você também acha que está tudo muito estranho ou está todo mundo exagerando? Quero saber sua opinião. E mais, se fosse você, confiaria em alguém que tenta esconder o jogo assim, ou você também ficaria com a pulga atrás da orelha? Deixe seu comentário e vamos discutir o que realmente está acontecendo aqui. Eu realmente respeito e admiro o trabalho do bispo Bruno Leonardo em ajudar o próximo. É algo muito positivo e que muitos de seus seguidores, inclusive eu, valorizam. Ele tem feito um ótimo trabalho em levar mensagens de fé e apoio a tantas pessoas. No entanto, como alguém que o segue e confia no seu trabalho, eu sinto que merecemos uma explicação mais clara sobre essa história toda. A gente sabe que ele não é o investigado diretamente, mas a ligação com a empresa e a situação das transações financeiras levantam algumas dúvidas. Será que ele poderia ser mais transparente com seus fiéis? Afinal, a confiança é fundamental, e a gente só quer entender melhor o que realmente está acontecendo. O que vocês acham? Duda Guerra, namorada de Benício Huck, causou alvoroço ao relatar ter sido internada devido a uma forte dor de cabeça. Mas será que foi só isso mesmo? A jovem foi levada ao hospital, realizou exames e recebeu medicação intravenosa. Em atualização, contou que está se sentindo melhor e retomando a rotina. Seu namorado demonstrou carinho e a surpreendeu com um jantar especial, aliviando os fãs do casal. Mas muitos internautas ficaram intrigados com o mistério em torno do caso. Será que há algo mais por trás dessa internação repentina? O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Um vídeo de 2022 voltou à tona e gerou revolta nas redes sociais. Nele, Dom, filho de Luana Piovani e Pedro Scooby, aparece sendo perseguido por um homem com lança-chamas recreativo. Isso mesmo, um lança-chamas. Até que ponto uma brincadeira pode ser considerada aceitável? A gravação levantou alertas sobre os perigos dessa atitude e os possíveis traumas psicológicos que a criança pode ter sofrido. Luana Piovani se manifestou indignada, enquanto Pedro Scooby reconheceu que não permitiria esse tipo de situação hoje. Mas será que o arrependimento vem tarde demais? O que você acha? Exagero ou negligência? Comente! Essa brincadeira sem graça causou um choque em todo o país. Como um adulto com algum mínimo de responsabilidade pode achar que isso é uma brincadeira aceitável para uma criança? Esse tipo de atitude não é apenas irresponsável, é completamente insano e desconsidera os riscos reais envolvidos. E o pior, Pedro Scooby, em um surto de despreocupação típica, só se manifestou dizendo que não permitiria isso hoje. Como se a simples declaração de arrependimento fosse apagar os danos psicológicos que esse tipo de experiência pode ter causado no filho. Será que o arrependimento tardio de Scooby é só uma forma de minimizar a sua própria negligência? Ou ele realmente não percebeu o erro grotesco que cometeu? A verdade é que a postura de Scooby, de ser o pai descolado, parece ignorar o que realmente importa: a segurança e o bem-estar emocional de seus filhos. Ele tem noção do exemplo que está dando? O que mais será permitido nesse tipo de educação? Até que ponto ele está realmente preocupado com o futuro dos filhos ou está apenas buscando agradar uma imagem pública de bom pai? Isso não é sobre ser legal, é sobre ser responsável. E até que ponto isso está sendo cumprido? Comente agora sua opinião sobre esse episódio. Luana Piovani gerou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais com seu mais recente depoimento sobre sua sexualidade. A atriz revelou estar vivendo um momento de autoconhecimento e se sentir assexual, ao mesmo tempo em que reconheceu sentir atração por mulheres, embora ainda sinta desejo por homens. Enquanto alguns aplaudiram sua honestidade e coragem para se expor, outros questionaram o quanto suas declarações foram realmente autênticas. Afinal,
Falar de atração por ambos os gêneros e se declarar assexual pode soar contraditório para muitas pessoas. Será que ela está realmente em busca de uma definição mais profunda ou está apenas se aproveitando da onda de autodeclarações para chamar atenção? Para muitos, o discurso parece mais uma tentativa de ganhar protagonismo em um momento em que a opinião pública está cada vez mais atenta a temas relacionados à sexualidade. E o pior, até que ponto o discurso de autoconhecimento não está mascarando uma necessidade de criar polêmica para se manter relevante na mídia? O que você acha desse jogo de declarações? Comente abaixo. Queremos saber sua opinião sobre essa verdadeira montanha-russa de declarações. A apresentadora Ana Maria Braga está prestes a subir ao altar mais uma vez. A cerimônia, que acontecerá em seu sítio em Atibaia, contará com padrinhos ilustres como Xuxa, Angélica e Luciano Huck. O evento será restrito a 200 convidados e promete muita sofisticação. Aos 75 anos, Ana Maria mostra que o amor sempre tem espaço em sua vida. A nova união de Ana Maria Braga, aos 75 anos, está sendo vista por muitos como mais uma tentativa de se manter no centro das atenções. Não podemos negar que a apresentadora tem um grande apelo midiático, mas será que não está exagerando ao transformar seu casamento em um evento tão sofisticado e restrito a apenas 200 convidados? Com padrinhos como Xuxa, Angélica e Luciano Huck, a cerimônia parece mais um desfile de celebridades do que uma verdadeira celebração do amor. Afinal, aos 75 anos, a expectativa de um final feliz soa mais como uma busca incessante por relevância do que um simples desejo de felicidade conjugal. Seria esse amor genuíno ou apenas mais uma tentativa de impressionar o público e garantir que seus holofotes nunca se apaguem? Com toda a sua história e experiência, Ana Maria deveria ser mais do que isso, um símbolo de sabedoria e tranquilidade, não um foco constante de atenção. O que você acha dessa ostentação na terceira idade? Comente e diga sua opinião. O chefe Edu Guedes rompeu o silêncio e se defendeu das insinuações de Alexandre Correia, ex-marido de Ana Hickman, que o acusou de dar em cima da apresentadora enquanto ela ainda era casada. Edu afirmou que sempre respeitou Ana e que nunca houve qualquer investida. O caso está na justiça, e a relação conturbada entre Ana e Alexandre continua rendendo polêmicas. Edu Guedes pode até se defender e tentar limpar sua imagem, mas será que a versão dele realmente convence? A acusação de Alexandre Correia sobre o chefe dando em cima de Ana Hickman enquanto ela ainda estava casada é séria e não pode ser simplesmente ignorada. Edu pode dizer que sempre respeitou Ana, mas será que ele realmente estava apenas sendo profissional ou há algo mais por trás dessa história? O fato de o caso ainda estar na justiça só aumenta a dúvida. Parece que, em vez de se preocupar em limpar sua imagem, Edu deveria focar em esclarecer de forma mais transparente o que aconteceu, pois essa história está longe de ser só mais uma fofoca de bastidores. A relação conturbada entre Ana e Alexandre já é uma novela à parte, mas agora entra a figura de Edu, que não ajuda em nada ao tentar jogar tudo para debaixo do tapete. Será que ele está tentando esconder algo? Qual é a sua opinião sobre isso? Comente abaixo. A influenciadora Mariana Goldfarb-Gargargou abriu o coração e contou sobre as dificuldades que enfrentou após o fim do casamento com Cauã Raymond. Ela revelou que viveu momentos de tristeza profunda e buscou apoio em diversas crenças e terapias alternativas para se recuperar. Hoje, ela afirma estar mais conectada consigo mesma e focada no autoconhecimento. Mariana Goldfarb-Gargargou pode até estar buscando sua cura através de terapias alternativas e autoconhecimento, mas será que isso não é apenas uma desculpa esfarrapada para se vitimizar após o fim do casamento com Cauã Raymond? É compreensível que a separação de um relacionamento público possa trazer dor, mas o foco excessivo no próprio sofrimento parece mais uma tentativa de ganhar simpatia do público do que um real processo de superação. Buscar apoio em diversas crenças e terapias alternativas pode ser válido para quem precisa de ajuda, mas também pode soar como uma fuga da realidade. Mariana agora se diz mais conectada consigo mesma, mas será que ela realmente está lidando com as questões de fundo, ou está apenas criando uma narrativa para se colocar no centro das atenções? A verdade é que,
Por mais que ela se afirme em busca do autoconhecimento, o que fica evidente é que a exposição de sua dor é muito mais sobre marketing pessoal do que uma verdadeira jornada de cura. O que você acha disso? Comente! Solteiro após o fim do relacionamento com Vanessa Camargo, Dado Dolabella foi visto curtindo Lollapalooza Brasil 2025. O ator e cantor também anunciou o lançamento de um retiro voltado ao veganismo, onde pretende ensinar os participantes a produzir alimentos veganos e conscientizá-los sobre a causa animal. Dado Dolabella, depois de mais uma separação polêmica com Vanessa Camargo, parece mais interessado em chamar a atenção do que em realmente se aprofundar nas causas que agora defende. Visto no Lollapalooza Brasil 2025, ele não perdeu a oportunidade de se mostrar descolado, curtindo o evento enquanto alardeia sobre seu novo projeto de veganismo. Como se um retiro sobre alimentos veganos pudesse apagar a bagagem conturbada de sua vida pessoal. Claro, ele tenta agora se apresentar como defensor dos animais, mas será que essa mudança de imagem é genuína, ou apenas uma tentativa desesperada de se reerguer e conquistar uma nova base de fãs? Fica claro que, em vez de focar em um verdadeiro compromisso com causas que realmente importam, Dado está mais interessado em vender um estilo de vida que, no fundo, parece ser só mais uma forma de marketing para alavancar sua carreira. Afinal, se ele realmente acreditasse na causa, não precisaria de todo esse espetáculo em cima disso, não é? O que você acha dessa revolução de imagem? Comente! A pequena Clara, filha de Zezé de Camargo e Graciele Lacerda, encantou os seguidores ao aparecer nas redes sociais usando um óculos de sol cor-de-rosa. A garotinha, de apenas 3 meses, já mostra estilo e carisma, conquistando elogios dos fãs do casal. É inacreditável como Zezé de Camargo e Graciele Lacerda parecem estar tão sedentos por atenção que até mesmo a filha recém-nascida virou uma peça de marketing. A pequena Clara, de apenas 3 meses, já está sendo exibida nas redes sociais como se fosse um produto de luxo, com direito a óculos de sol cor-de-rosa para encantar os seguidores. Fica a pergunta: será que essa exposição precoce da criança é realmente por carinho e amor, ou mais uma jogada para manter os holofotes sobre a família? Ao invés de respeitar a privacidade da criança, eles estão usando até os momentos mais íntimos da filha para gerar likes e engajamento. É realmente saudável essa fama precoce? Ou estamos assistindo a uma exploração disfarçada de fofura? Comente sua opinião, pois este é um tema que divide bastante. A empresa de Regina Duarte enfrenta uma dívida de mais de R$319 mil referentes a um projeto teatral aprovado pela Lei Rouanet, mas que teve suas contas reprovadas. O Ministério da Cultura ainda analisa o caso, enquanto a família da atriz alega que houve apenas um descuido na documentação. Regina Duarte, que sempre se apresentou como uma defensora das boas práticas e da moralidade, agora se vê envolta em uma polêmica envolvendo sua empresa e uma dívida de mais de R$319 mil relacionada a um projeto aprovado pela Lei Rouanet. O que aconteceu com a tão propagada transparência que ela tanto prega? A justificativa de descuido na documentação parece mais uma tentativa de escapar da responsabilidade do que uma explicação convincente. Afinal, como uma atriz experiente e com tanto tempo no mercado, ela não deveria ter mais cuidado com os processos. E o pior, um erro que, se confirmado, impacta diretamente os cofres públicos. O Ministério da Cultura ainda analisa o caso, mas o simples fato de sua empresa estar nessa situação já é um grande indício de que a moralidade que ela tanto defende precisa ser revista. Até quando as desculpas esfarrapadas serão suficientes para encobrir erros tão graves? É impressionante como certas celebridades vivem em um universo paralelo, onde as polêmicas surgem, mas as consequências parecem nunca chegar. Bispo envolvido em relatório policial, acusações voando de todos os lados e famosos que sempre têm uma desculpa na ponta da língua. Tudo isso enquanto seus seguidores continuam os defendendo cegamente. Será que um dia veremos alguém realmente assumir a responsabilidade por suas ações ou o teatro das desculpas esfarrapadas vai continuar?